Olá, amigos queridos do YouTube. Se vocês se lembram, no último episódio, Odisseu acompanhou Nausicaa e as servas até a entrada da cidade dos Feaces. E aí, como eles haviam previamente combinado, Nausicaa entra na frente, acompanhada das servas, e Odisseu aguarda nos portões da cidade. Então, Odisseu, conta o poeta, ele para e reza e pede ajuda aos deuses na entrada da cidade. E o poeta se refere a ele como Polítlas Dios Odisseus. E esse epíteto de divino associado a Odisseu aparece inúmeras vezes na Odisseia. Em seguida, a prece, a deusa Palas Atena, sempre atenta ao herói, faz com que caia sobre ele uma espessa névoa para que ele possa entrar oculto na cidade. E o poeta comenta aqui um epíteto que acompanha muito a deusa durante toda a epopeia, que é Athena Glaucopis. Glaucopis significa de olhos glaucos, ou seja, olhos azuis esverdeados. Também pode ser traduzido como brilhante e também pode derivar do nome Glauques, que é coruja em grego antigo, e ser traduzido como olhos de coruja. Com esse apoio logístico da deusa Atena, Odisseu consegue entrar nos muros da cidade. Aí a própria deusa toma a forma de uma rapariga e vai ao encontro dele para explicar-lhe qual é o caminho do palácio. E ela conta, que ali reinam o rei Alcino e a rainha Areté, e sugere que quando ele entrar no palácio, ele deve ir direto em direção à rainha Areté. Porque se a rainha se comover com a sua situação, com suas palavras, ele terá grande chance de conseguir tudo o que ele necessita para retornar à pátria. A deusa Atena deixa Odisseu bem em frente aos portões do palácio real. E o nosso herói para um pouco para admirar a beleza e a riqueza daquilo que ele vê. Tudo é muito, muito, muito rico. As paredes são de bronze, as colunas são de prata. Existem guardando a entrada do palácio 2 cães em ouro e prata que foram feitos pelo próprio Hefesto. Porque os Feaces são um povo que está muito próximo dos deuses. O poeta ainda comenta que os Feaces eram muito habilidosos na arte da navegação e da confecção de naus, enquanto suas mulheres eram excelentes na arte do tear. E ainda comenta mais um pouco sobre a riqueza da ilha Esquéria, dizendo que os pomares sempre produziam. Nunca deixavam, não dependiam das estações à produção de frutos. Enfim, era algo quase que paradisíaco. A névoa acompanha Odisseu até a sala do trono. E quando o nosso herói chega, eles estão justamente fazendo libações ao deus Hermes. Então, a névoa se dissipa e todos de repente percebem a presença daquele estranho de Odisseu. E Odisseu faz exatamente o que a rapariga, na verdade a deusa Atena, sugerira. Ele vai direto a Areté e pede a ela que providencie para ele o que for preciso para que ele volte à pátria. Aí ele sai mais ou menos do lado do trono e senta-se cabisbaixo perto da lareira.
E um velho ali presente, mais sábio, chama a atenção de Alcino e diz que ele não pode deixar o hóspede naquela situação, porque os hóspedes, lembra o ancião, representam os Zeus quissênios, o Zeus protetor dos estrangeiros e dos hóspedes. Então Alcino levanta e faz com que Odisseu caminhe até um trono que até então estava sentado, o seu filho Laodomante, e o coloca lá. Neste momento é servido o banquete e é servido a Odisseu todas as iguarias e o vinho, libações são feitas a Zeus. E Alcino cogita nesse momento de Odisseu ser um deus disfarçado. E Odisseu imediatamente diz que de forma alguma, que Alcino imaginasse uma pessoa bastante sofrida, e essa pessoa seria ele. Odisseu, então, conta que ele ficara durante 7 anos na ilha Ogígia com a ninfa Calipso. E conta também que ele chegara nessa ilha como náufrago, após 9 dias vagando sem rumo, e que a deusa ninfa de belas tranças o acolhera e prometera a ele, caso ele optasse por ficar indefinidamente com ela, a imortalidade, mas que ele sentia saudade da pátria e dos seus e pediu para ser liberado pela ninfa e ela concordou. Daí ele vai contar o que eu contei no episódio anterior, que é o que ele passou desde o dia que saiu da ilha de Calipso até a chegada na ilha dos Feaces. E ele conta inclusive a ajuda que obteve da princesa Nausicaa e como ele chegara até ali. Então Alcino, olhando para ele, lhe oferece a filha Nausicaa em casamento e muita riqueza, caso ele aceitasse. Mas diz, por outro lado, que ele jamais ficaria ali a contragosto, que se de fato a vontade dele fosse partir, que ele providenciaria sim o que fosse necessário. Então Odisseu faz uma prece aos deuses e todos vão dormir. No dia seguinte, Alcino resolve fazer uma reunião da Assembleia na Ágora para colocar justamente o pedido de Odisseu em pauta. E Atena toma suas providências como sempre. Ela derrama bênçãos sobre Odisseu, fazendo-o parecer mais alto em estatura, mais forte, para que ele encantasse os Feaces. E, tomando a forma do arauto do próprio rei Alcino, ela convida os principais príncipes e reis da Esquéria para estarem presentes na Ágora. Alcino propõe então a todos que providenciem 52 nautas para que levem Odisseu até a sua pátria. Resolvida a questão, os nautas já vão para a embarcação prepará-la. Enquanto isso, Alcino pede que se prepare mais um banquete e manda chamar o Aedo Demódoco, que vai cantar um episódio da Guerra de Troia. E qual episódio é esse? Uma desavença que ocorrera entre Odisseu e Aquiles, e que deixara Agamêmnon, o chefe da expedição, muito contente, porque ele tinha recebido um oráculo que dizia que eles venceriam Troia após uma grande desavença entre os 2 principais heróis gregos na guerra. Só que isso foi um equívoco, porque a grande desavença, vocês já viram na série anterior sobre a Guerra de Troia, não é essa, mas a entre Agamêmnon e Aquiles. Anyway, quando o Demódoco está cantando esse episódio, Odisseu começa a chorar. E Alcino percebe e pede ao Aedo que cesse o canto. E diz, olha, já comemos, já ouvimos o Aedo, agora é hora de sairmos para as competições atléticas, porque é importante que o estrangeiro veja
como somos bons na prática do pugilato, das lutas, da corrida, do arremesso de dardos, de discos, e aí conte para os seus quando lá chegar. As competições acontecem, realmente os Feaces são bons no atletismo, e o filho mais velho de Alcínoo convida Odisseu para participar das competições. E Odisseu agradece, mas diz que tem no espírito mais dor do que espírito atlético no momento. E aí, um Feace chamado Euríalo vai fazer uma injustiça, uma provocação com Odisseu. Ele diz que Odisseu não leva jeito de ser capaz de participar das competições atléticas. Ele tem mais jeito assim de comandante de nau e de nau de comerciantes. Ai, gente, Odisseu fica furioso, deve ter dado uma olhada de baixo a cima em Euríalo e disse que as palavras dele não eram nada belas, que ele sim dominava a arte dos esportes, das competições, e que ele, olhando para Euríalo, lembrava-se de que os deuses não dão todos os dons para todas as pessoas, dão alguns dons para uns e outros para outros. E de fato Euríalo é belíssimo na forma, porém os deuses não deram a ele nem minimamente o dom da inteligência. Dito isso, Odisseu irado pega um disco e o atira. E nesse ato ele faz a melhor marca do que todos que haviam atirado o disco anteriormente. E diz que pode participar de todas as competições e desafia todos os Feaces, exceto seus anfitriões, a competir com eles. Mas Alcínoo dá razão a ele, mas coloca panos quentes e muda de assunto. E eles passam agora às danças, porque Alcínoo repete para Odisseu que ele precisaria ver os Feaces dançando, porque eles eram exímios dançarinos também. E realmente Odisseu, comenta o poeta, fica encantadíssimo com a destreza e a habilidade deles no ato de dançar. Aí Demódoco é chamado de novo a cantar. E aqui acontece uma narrativa que eu gosto muito, que é a narrativa sobre os amores de Afrodite e Hades. No mito, Afrodite é casada com Hefesto. Hefesto é o artífice, o artesão dos deuses. Ele é extremamente habilidoso, mas eu diria que não tão belo quanto os outros deuses. E Afrodite tem um amante. Esse amante é Hades, o deus da guerra. Hefesto constantemente vai para a ilha de Lêminos, um de seus lugares prediletos, onde ele trabalha em suas forjas. E toda vez que ele parte para o trabalho, Afrodite chama Ares e eles se deliciam no leito de amor. Leito esse, gente, que é a própria cama de Hefesto com Afrodite. Certo dia, Hélios, o sol, que tudo vê os amantes e conta para Hefesto. Quando Hefesto fica sabendo do que acontecia em seu leito, ele que é extremamente habilidoso, ele confecciona muitas correntes de ouro, mas finíssimas, nem os deuses conseguiam vê-las. E coloca essas correntes sobre o leito nupcial. E diz a Afrodite que está partindo novamente para Lêminos. Imediatamente, Ares chega, o sol avisa Hefesto que os amantes estão lá, e quando eles se deitam no leito, sedentos de amor, as correntes todas caem sobre eles e os prendem de tal forma que é impossível que eles escapem. Hefesto volta e quando ele vê a cena, ele clama a Zeus, furioso, para que venha observar a desfeita que Afrodite faz com ele. Aliás, ele chama todas as divindades. As mulheres mais
discretas, né, declinam do convite, mas os deuses masculinos vão todos, entre eles Poseidon, Hermes e Apolo. E quando eles veem a situação, gente, eles caem na gargalhada, porque percebem que Hefesto, mais lento, com suas artimanhas, conseguiu prender Ares o mais rápido. E Hefesto, entre as suas reclamações, diz que Afrodite, por ele não ser tão belo, por ele ser coxo, o trai com Ares, que é muito mais formoso. E aí, Apolo pergunta ao deus Hermes: Hermes, você gostaria de estar no lugar de Ares, mesmo terminando preso por essas correntes? E Hermes diz que sim. Mesmo que fossem 3 vezes mais o número de correntes, ele gostaria de se deitar com a bela e áurea Afrodite. E eles riem novamente. Poseidon, mais sóbrio, está preocupadíssimo em soltar os amantes, porque aquela situação é muito constrangedora. Mas Hefesto diz que enquanto Zeus não restituir a ele os presentes nupciais que ele dera para ter Afrodite, e que Ares não salde com ele essa dívida, ele não soltará os amantes. E que por mais que os amantes gostem de estar juntos, eles não vão querer ficar assim para sempre. E aí, Poseidon interfere e diz: olha, dou minha palavra, eu garanto, que se Zeus não te pagar o Ares, eu mesmo pago. E Hefesto finalmente solta o casal de amantes. Ares corre voando para Trácia, seu habitat preferido. E Afrodite vai para Chipre, onde tem o seu maravilhoso templo em Pafos, e o poeta nos conta que as horas, as graças, a banham e a embelezam, e a ungem com azeite divino. Terminado o canto do Aedo, Alcino chama os demais príncipes feaces e pede para que cada um deles dê valiosos presentes a Odisseu. E aqui eu volto para a reflexão sobre as leis da hospitalidade no mundo grego antigo. Além de receber o hóspede, vejam que até esse momento eles não sabem quem é de fato Odisseu, né? Banhá-lo, alimentá-lo, entretê-lo, ainda faz parte das leis de hospitalidade que aquele que é hospedado, ao partir, leve muitos presentes. Bem diferente, né? Bom, é isso que Alcino pede para os demais príncipes e reis entre os feaces. Aí ele pede inclusive para a esposa, a divina Areté, que traga um manto, ela mesma, né, tecido por ela, para Odisseu, um manto e uma túnica, e a melhor arca que ela encontrar no palácio, para que Odisseu possa guardar também seus outros valorosos presentes. O próprio Alcino dá para ele uma taça inteira de ouro maciço e diz que é para ele sempre lembrar do rei quando estiver em sua pátria ao fazer libações aos deuses. E aí Nausicaa dirige a palavra a Odisseu e pede a ele que nunca se esqueça que ela fora a primeira a salvá-lo. E Odisseu, com aquela sedução que lhe é peculiar, volta-se para a jovem e diz que se lembrará dela todos os dias de sua vida, e não como uma jovem mortal, mas como uma deusa. Novo banquete se inicia, Demódoco volta a outros cantos e Odisseu manda para ele a melhor parte do porco e diz para Demódoco que ele é, sem dúvida alguma, muito inspirado pelas musas, porque ele conta sobre feitos de Troia como se lá estivesse. E pede para ele que cante sobre o evento do cavalo de madeira. E Demódoco realmente canta com precisão tudo o que havia acontecido na última noite de Troia, na noite em que ela é tomada. E Odisseu cai aos prantos novamente. E Alcino percebe, pede para que Demódoco pare novamente o canto,
Diz para Odisseu, o que de fato acontece com você? Por que te toca tantos eventos de Troia? Teria algum parente seu morrido nessa guerra famosa? Gente, vejam que até esse momento Alcino não sabe que Odisseu é Odisseu. E só saberá no próximo canto, pois o canto 8 termina dessa forma, com essa pergunta do rei Alcino. Até então, o próximo episódio.